Olá, moçada. Nós vamos agora trabalhar um tema da área de ecologia falando dos principais biomas brasileiros. Na verdade, esse assunto se confunde, ao falarmos de vegetações brasileiras. Em primeiro lugar, é preciso saber que esse é um conteúdo que tem concorrência com conteúdos da geografia, por exemplo. E aí é preciso entender que a biologia aborda de uma forma e a geografia pode abordar de outra. Para nós, o que nós chamamos de biomas, na geografia é chamado de domínio morfoclimático. Em suma, é o mesmo assunto, mas diante de visões diferentes. Vamos estudar aí os biomas brasileiros. Acompanhe aqui essa imagem. Essa imagem mostra aí os principais biomas brasileiros, não todos, em suas áreas originais. Você tem aqui a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica litorânea e o Pampa Gaúcho lá na extremidade. Não aparecem aí, mas também poderíamos inserir a Mata de Araucárias do Sul, a Mata de Cocais na região amazônica e outros tipos de biomas aí. É uma matéria que tem muita diferença de abordagem, questões acadêmicas mesmo. Então vamos falar aí dos principais, começando pelo bioma amazônico, a floresta amazônica. Em primeiro lugar, é a maior floresta equatorial do mundo. É a maior do mundo. Isso significa que não é a única. Ao longo da linha do Equador existem outras florestas equatoriais submetidas a um alto regime de pluviosidade, florestas densas, altas, fechadas, mas a Amazônia, em termos de dimensões, é realmente disparada a maior do mundo. Mas essas florestas equatoriais ocorrem na África e também ocorrem na Ásia. Sobretudo na Ásia, aqueles filmes que assistimos assim sobre a Guerra do Vietnã, se passa muitas daquelas batalhas em meio de uma floresta densa, fechada, quente e úmida, que muito castigou os americanos e muito menos os vietcongs que estavam habituados. É uma floresta equatorial como a floresta amazônica. O clima submetido a esse tipo de bioma é o clima equatorial. Ele é quente e úmido. Ele tem uma pluviosidade altíssima, concentrada no período do verão, mas que não existe aí uma grande estiagem. Os períodos de estiagem não são extremamente extensos, mas evidentemente no inverno há uma diminuição de chuva. O solo amazônico tem uma grande camada de serrapilheira. Serrapilheira diz respeito àquele material que cai das árvores, folhas, galhos, cadáveres de animais, dejetos de animais, que vai se decompondo. Isso aqui é um material orgânico e é o que garante a fertilidade do solo dessa floresta. A derrubada da mata não revela um solo rico em nutrientes, ao contrário do que muita gente pode pensar. O solo da Amazônia, para a prática agrícola, precisa ser corrigido, principalmente com o insumo da adubação. Porque a floresta mantém sua fertilidade a partir da queda de folhas, galhos, cadáveres de animais e dejetos. A retirada da floresta é a retirada dessa serrapilheira que se auto-renova e aí realmente ela se revela como uma terra que para a agricultura precisa ser corrigida. Isso aí é um bom paradigma a ser quebrado. Não é um solo rico em nutrientes. É um solo no máximo razoável para a agricultura. A fertilidade que a floresta nos revela é sustentada por ela mesma. A derrubada da floresta quebra esse ciclo de deposição de matéria orgânica sobre o solo. Na questão da hidrografia, abriga a maior bacia hidrográfica do mundo. A planície amazônica tem rios de bacia sedimentar com o maior volume de água doce em superfície do planeta Terra. A bacia amazônica nasce no degelo dos Andes, mas recebe aí muitas contribuições de afluentes brasileiros que nascem a partir de nascentes subterrâneas. Uma coisa muito importante sobre um bioma são suas paisagens. A floresta amazônica ela tem 3 paisagens fundamentais. Isso aí é bem bacana de se perceber. Geralmente a gente pensa na floresta amazônica como uma floresta alta, densa, fechada, mas na verdade ela tem 3 paisagens, que é a floresta de terra firme, a várzea e o igapó ou igarapé. A mata de terra firme é aquela parte da floresta
que mesmo na estação chuvosa, o leito do rio não avança até aí, por isso o nome terra firme. É um solo que não é inundável nem mesmo no momento da cheia do rio. Já a de várzea é aquela área de floresta para onde o rio transborda. Como sabemos, o período do verão é extremamente chuvoso nessa área e pode ser marcado pelo transbordamento desses rios da região. A parte que o rio transborda e avança sobre a mata é a várzea, onde o rio não chega à terra firme. E existe também na região amazônica aquela paisagem de uma floresta permanentemente inundada, onde o camarada lá navega de canoa, contornando entre as árvores, e é uma área permanentemente alagada. Esse daí é o Igapó, o Igarapé. Esse bioma vem sendo degradado, especialmente pela expansão agropecuária, a exploração de madeira, a mineração. Nessa área, essas três atividades respondem, sem sombra de dúvida, pela maior parte da degradação da floresta amazônica. E mais atualmente, até em evidência aí nos últimos anos, a construção de hidrelétricas nessa região. A hidrelétrica chama a atenção porque ela é uma energia limpa, de verdade, na emissão, no conceito, mas a construção de hidrelétrica é um evento profundamente impactante negativamente do ambiente natural, devido a toda a degradação que ela impõe ao ambiente onde se instala. Bom, o bioma Caatinga é o semiárido brasileiro, a área aí submetida em grande parte a um clima semiárido, aonde as chuvas ocorrem no período do inverno. Gostaria de destacar isso aqui. O inverno é período de estiagem para a maioria do território brasileiro, menos para o Nordeste. Na região Nordeste, esse é o período chuvoso. Começa no outono e se estende até o inverno. E aí vem uma longa estiagem que pode chegar, dependendo da área, a 9 meses consecutivos de estiagem, ou até mesmo mais. É uma estiagem rigorosa, o que faz essa área aí ter uma hidrografia que se caracteriza por rios que não são perenes, não são permanentes. São rios que desaparecem com a chegada da estação seca e traz aí uma série de problemas para essa área do ponto de vista, principalmente, da questão econômica. E a questão econômica leva a uma questão humana. É uma região de vazio demográfico, e entenda que o vazio demográfico está ligado a essa longa estiagem, que impossibilita o modo de vida humano. O modo de vida humano está ligado ao abastecimento hídrico em quantidade e qualidade, em qualquer lugar do mundo. E o semiárido brasileiro tem problema de abastecimento de água. A falta de abastecimento empobrece as pessoas porque a agricultura não produz, consequentemente as cidades não se desenvolvem, torna-se uma área de falta de oportunidades e de muita dificuldade, de movimento migratório, pessoas saindo de lá buscando melhores condições de vida. Não é à toa que se estabelece nessa área, áreas, dependendo da região, de vazio demográfico. Mais uma vez, a questão das paisagens chama a atenção aqui. Zona da Mata, Agreste e Sertão. Quando a gente pensa naquele Nordeste com aspecto desértico, com paisagem com cactos, mandacarus, plantas totalmente sem folhas, nós estamos falando do sertão. É uma paisagem da Caatinga. Mas ela não tem só essa parte. Ela tem partes florestais, principalmente que acompanham relevos mais íngremes, e tem algumas partes campestres, que é a região do Agreste. O sertão é a parte mais seca, mais árida, mais dura de se viver na região do Nordeste, mas não é a única que ocorre lá. Depende muito do relevo, depende muito da interiorização, próximo ao litoral é mais úmido, mais para o interior é mais seco. A escassez hídrica é um problema nessa área ambiental, é um problema social e é um problema econômico. Não é à toa que muitas são as medidas que tentam solucionar esse problema. Não há como falar do semiárido brasileiro sem falar da questão da transposição do Rio São Francisco. Uma obra de milhões de reais que leva a água para a região do sertão nordestino, que é a região da escassez, do vazio demográfico, da água como problema ambiental, social e econômico. Há de se discutir se esse é o melhor jeito, se essa é a melhor medida, se vai conseguir resolver o problema, mas que realmente é uma área
com escassez hídrica e a água precisa chegar a essas pessoas, isso não há dúvida. Transposição de bacia hidrográfica, a do Rio São Francisco, apesar de levantar muita polêmica, não é a primeira que ocorre no Brasil. As duas maiores regiões metropolitanas do Brasil são em parte abastecidas por transposições de bacias hidrográficas. A cidade de São Paulo, parte do abastecimento, corresponde aí à transposição da bacia do Rio Piracicaba. E no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a transposição do Rio Paraíba do Sul. São transposições com menor extensão, mas são transposições de bacias hidrográficas, a exemplo da que se quer fazer no Nordeste. É uma questão polêmica, é uma questão discutível, é uma questão política, o custo é enorme, mas é necessário, sem sombra de dúvida, resolver o problema da escassez hídrica no semiárido nordestino, porque ela é de verdade, ela não é uma coisa fácil de ser resolvida, a estação seca é muito prolongada. Aqui nós temos como principal ameaça à degradação a expansão agrícola. É uma área explorada para a agricultura e é importante que se perceba, essa exploração agrícola ocorre desde o Brasil colônia. O semiárido brasileiro é ocupado há bastante tempo. Apesar da agricultura não se desenvolver como deveria pela escassez hídrica, a falta de orientação aliada à escassez hídrica agrava o problema, levando essas terras que são agricultáveis de maneira inadequada ao fenômeno da desertificação. E entenda que quando falamos esse termo, desertificação, não estamos falando de clima desértico. Estamos falando da desertificação do solo. O solo se torna desertificado, perdendo totalmente sua fertilidade e nutrientes. O solo da Caatinga ele tem fertilidade, não que ele não precise ser corrigido, mas é importante que se quebre esse paradigma de que é um solo pobre. Não é. O simples fato de não chover muito enriquece o solo de nutrientes porque ele não é muito lavado. Tanto é verdade que bastam as primeiras chuvas para a vegetação da Caatinga se recuperar totalmente daquela fragilização da seca e botar folhas, flores e até mesmo frutos. Mas é um solo muito frágil ao impacto que a agricultura mal sucedida pode ter. O cidadão degrada tudo, planta e não nasce nada, planta e não nasce nada, planta e não nasce nada. Essa sequência de práticas agrícolas inadequadas, atrapalhadas principalmente pela escassez hídrica, levam ao empobrecimento acentuado do solo e aí a fertilidade é totalmente perdida. E é um processo muito difícil de ser revertido ou contido. Muito perigoso nessa área, porque nós temos ali um solo frágil à desertificação. Vamos ao próximo. Pantanal é uma planície inundável. Periodicamente ela transborda, inundando áreas enormes. A bacia hidrográfica transborda no período do verão, e é importante que se entenda isso. O Pantanal dos biomas brasileiros, ele guarda um índice de conservação relativamente alto, da ordem aí entre 50% e 60% da área. Um dos motivos da preservação do Pantanal ser alta em relação a outros biomas, por exemplo, é a dificuldade de ocupação. Estamos diante de uma planície inundável. Ela é difícil de ser ocupada porque ela periodicamente fica debaixo d'água. Lá nós temos atividade de agropecuária, principalmente a pecuária, porque lavouras não podem mudar de posição, mas o gado pode ser levado para áreas mais altas. E essa é uma área, um bioma que está protegido pela Constituição Federal. Olha, a Constituição da República Federativa do Brasil cita, como nos objetivos do nosso país, a preservação da Amazônia, a preservação da Mata Atlântica e do Pantanal. O Pantanal goza aí de uma extrema beleza natural, extremamente valorizada não só no Brasil, mas como no mundo todo. Tem um alto endemismo de fauna e flora, com espécies muito peculiares dessa área, o que faz dela aí um polo do ecoturismo. Nós temos lá a cidade de Bonito, no estado do Mato Grosso, que recebe por ano milhões de turistas e movimenta uma quantidade imensa de dinheiro com o ecoturismo. A região pantaneira é uma região bastante interessante no nosso país. É uma região de pântanos, de terrenos alagadiços, periodicamente alagados. Nos Estados Unidos nós temos um ambiente, não é similar, bem diferente, mas também é pantanoso, que são os Everglades na Flórida. Só que nos Everglades muitas vezes há até água salobra, porque se mistura a água do mar.
Este é um pântano continental, porque ele é para dentro do continente, ele não é na borda. Então ele é bem peculiar mesmo, bem único no mundo, daí o seu grande valor ao ponto de ser citado na Constituição da República. Tendo em vista que nós vemos no mapa, não é um bioma muito extenso, não é um bioma muito grande, é um bioma concentrado numa região do Brasil, mas de extrema beleza natural e muita valorização, até mesmo das pessoas individualmente, e aí perpassa também os governos e os órgãos do governo. Bom, a Mata Atlântica é o bioma que se estendia por toda a costa do Atlântico, do Nordeste brasileiro até a região Sul. Só que este bioma é o mais degradado do Brasil, restando aí apenas 3% da área original em áreas protegidas. É um bioma diversificado nas suas paisagens, porque apesar do nome Mata Atlântica nos lembrar uma florestas, ele é composto de campos de altitude, de mangues, restingas, coqueirais, florestas, entre outras paisagens. Este bioma é o bioma que vem sendo degradado desde o descobrimento do Brasil. Pau-brasil é uma árvore da Mata Atlântica, que foi explorada lá no Brasil colônia no sistema das capitanias hereditárias. O ciclo da cana-de-açúcar, o primeiro produto cultivado nesse país, se deu em culturas na área de Mata Atlântica. Seguiu-se o café, também na área de Mata Atlântica. Parte da atividade de mineração nesse país se deu na Mata Atlântica. A maior parte das concentrações urbanas do Brasil estão em áreas de Mata Atlântica. Enfim, muito difícil dessa vegetação resistir. Os 3% que resta, quase que sua totalidade, está inserido aí em unidades de conservação da natureza, num sistema de áreas protegidas. Mas é um bioma profundamente degradado, que tem a sua degradação atingindo um nível de 98%, 97% da área original. Resta muito pouco, e esse muito pouco que resta é protegido por força de lei. O que restou, na verdade, são áreas montanhosas de difícil acesso, difícil urbanização, no litoral do Rio de Janeiro, do São Paulo e também para outras áreas. Sempre áreas protegidas por força de lei que tentam resgatar aí o pouco que resta do bioma original do nosso país. Foi onde Cabral chegou, a visão que ele teve foi uma visão do bioma Mata Atlântica. Nosso país foi ocupado do litoral para o interior, não é à toa que esse é o bioma mais degradado. Tudo que é tipo de atividade econômica degradando a natureza se deu no nosso país, em primeiro lugar na Mata Atlântica, até conseguir avançar para o interior do Brasil. Outro bioma que nós vamos ver é o Pampa. O Pampa são campos úmidos que ocorrem no sul do Brasil. São pradarias, são prados, são campos úmidos, frios, alagadiços e brejosos, onde há um predomínio de vegetação rasteira e aonde você tem um clima subtropical, onde nós temos aí as 4 estações bem definidas climaticamente. O solo é alagadiço, o solo é brejoso e é uma região explorada no Brasil para a atividade agropecuária, principalmente a cultura do arroz é muito pertinente a essa área. Também temos a questão da urbanização e construção de hidrelétricas. O Pampa é exclusivo do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, e se estende para Paraguai, Argentina e Uruguai, principalmente, como uma vegetação que nós chamamos de Pampa. Na América Espanhola é uma pradaria ou um prado, é um terreno brejoso de vegetação rasteira, de clima ameno, que ocorre nessa área. Muitas espécies endêmicas, tem sistema de área protegida lá, porque o sul do Brasil é uma fronteira agrícola explorada de maneira muito intensa, então o Pampa também é muito degradado. Por último, o Cerrado, o bioma aí central no Brasil, que faz fronteira com praticamente todos os outros biomas. Cerrado é uma savana como a savana africana. É muito importante que a gente perceba isso aí. Chamar o cerrado de savana está plenamente correto e não tem problema algum, porque o cerrado é uma savana, assim como o Pampa é uma pradaria. A nossa tentativa brasileira de chamar os nossos biomas por nomes diferentes, digamos assim, é uma estratégia política, não há um motivo científico para isso. Ao chamarmos o bioma brasileiro de cerrado em lugar de savana, nós damos a ele uma condição única para trazer a atenção não só dos habitantes do nosso país, mas do mundo todo para ele.
Entenda o seguinte, a preservação ambiental ela custa dinheiro. E muitas vezes um país precisa receber até mesmo recursos estrangeiros para fornecer insumos financeiros ali para preservar aquela área. Se nós chamarmos o nosso bioma cerrado de savana, jamais atrairemos a atenção do mundo para a nossa savana. Porque infelizmente não temos aqui girafa, leão, elefante, nenhum bicho exuberante desses aí. A nossa beleza é diferente, mas mais discreta no mínimo, né? Ao chamarmos de cerrado, nós damos a ele uma natureza única já pelo nome. Ele é a savana mais diversificada do mundo. É mais úmida que a savana africana, tem um clima mais ameno que a savana africana, mas no nosso país é um dos biomas que vem sendo mais velozmente degradado. A Constituição de 1988, ela declara que são patrimônios do Brasil a floresta amazônica, o Pantanal e a Mata Atlântica, mas ela deixa o cerrado fora disso, intencionalmente para permitir a expansão da atividade agropecuária. Essa é uma região submetida a um clima tropical semiúmido. No Cerrado você tem um verão chuvoso e um inverno seco, só que o inverno é bem seco mesmo. O período de estiagem pode ultrapassar 90 dias. Não é uma estiagem tão rigorosa quanto a da Caatinga, mas é uma estiagem bem rigorosa, porque submete essa vegetação toda a uma secura, os incêndios florestais são imensos. Outro destaque para o Cerrado é que o Cerrado abriga o maior lençol freático de água doce do mundo, que é o aquífero Guarani, o que faz do Cerrado, que fica num planalto, numa área alta, uma área de nascentes de várias bacias hidrográficas brasileiras, 3 principais, uma para o norte, uma para o nordeste e uma para o sul, que são as bacias do rio Tocantins, do rio São Francisco e do rio Paraná, que nascem no Planalto Central do Brasil, nascem no Cerrado. O Cerrado tem uma importância hídrica para o país inteiro, porque ele é uma imensa área de nascentes, e uma nascente de água subterrânea, que é uma nascente extremamente importante de ser conservada. O Cerrado abriga no subsolo a maior reserva de água doce do planeta, que se estende inclusive para países vizinhos da América do Sul, que é o chamado aquífero Guarani. Quando pensamos no Cerrado, nós pensamos em uma vegetação marcada por árvores tortuosas, por árvores baixas, por vegetação rasteira, e isso realmente ocorre. É a vegetação savânica, a paisagem savânica do Cerrado. Mas ele não tem só isso. Ele também tem paisagens campestres e paisagens florestais, florestais mesmo, árvores altas, com as copas das árvores se tocando, como é o que ocorre nas chamadas matas ciliares e matas de galeria. Muito bem. Este ambiente tem sofrido principalmente com a expansão agropecuária. Especialmente a partir da década de 50 e 60, houve um estímulo governamental para a ocupação dessa área, com doações de terra ou vendas dessas terras agricultáveis a preço muito barato. Hoje o Cerrado produz a maior commodity desse país, que é a soja, uma maior riqueza proveniente aí da atividade agropecuária, ou até mesmo a maior riqueza do ponto de vista de contribuir para o PIB desse país. Então é uma área de interesse econômico que gera uma pressão na questão ambiental de igual magnitude. Carvoarias são ameaça nessa área, né? A exploração de carvão, muitas vezes ilegal. A construção de hidrelétricas também é uma frequente nessa área, além da urbanização. Tudo isso ameaça a preservação do Cerrado. Por último aqui, nós temos um desenho para ilustrar bem o tanto que o Cerrado é diversificado em paisagens. Nós temos aqui várias formações do Cerrado que podem aparecer: palmeiral, parque, vereda, campo limpo, campo sujo, campo rupestre, ralo, típico, denso, cerradão, mata seca, mata de galeria e mata ciliar. Tudo isso são paisagens que o Cerrado produz. Então este bioma é muito mais do que árvores tortuosas esparçadas, porque isso não responde por todas as paisagens que ele pode produzir. Dessa forma aí, nós demos aí uma explanada ampla sobre todas as possibilidades de biomas que ocorrem no nosso país. Perceba aí que são várias,
são amplas possibilidades, falamos dos principais, falamos um pouco da ameaça da preservação. Gostaria de chamar a atenção que em todos a ameaça à preservação foi a atividade agropecuária. É a principal atividade degradadora do país. Não é à toa que a votação do Código Florestal no Congresso foi tão alvo de polêmica, de guerra declarada, porque existe aí um entrave ambiental e econômico muito grande. A degradação da natureza aumenta a possibilidade de produção. Ao mesmo tempo, setores da sociedade não querem apenas o desenvolvimento econômico. Entra aí o viés da sustentabilidade, tão na moda e tão falado nos dias de hoje. Então fique atento a isso. É importante a gente listar ameaças à preservação para entender por que se degrada. Ninguém desmata uma área de propósito, desmata-se para fazer alguma coisa. Por exemplo, no Cerrado nós não tivemos ali a exploração de madeira comercial, mas nós temos a exploração de madeira para o carvão. Na Amazônia já se destaca a exploração de madeira para o comércio da madeira em si, porque lá há espécies valiosas. Cada área do país tem uma característica que leva à degradação. É importante essa reflexão em cada área. Agora, sem sombra de dúvida, a constante da degradação no nosso país é a atividade agropecuária, até porque nós moramos num país onde a economia funciona quase que total baseada no setor primário, no setor agrícola. A nossa atividade industrial, perto de outros países, é extremamente pequena e baixa. Não que não gere impacto, mas não chega a ser a promovedora da degradação dos nossos biomas em larga escala. A mineração é uma atividade que se destaca também, porque toda mineração acaba degradando uma área imensa onde ela ocorre. Muito bem, fechamos aí o assunto sobre os biomas brasileiros. Os principais biomas, pelo menos, nós tocamos em assuntos pertinentes a todos eles. Por hora, ficamos por aqui.